Olá, olá, boa tarde. Eu estou agora começando a fazer umas lives às 3 da tarde, porque de manhã eu atendo, à noite eu atendo. Então esse horário é um horário mais tranquilo e eu quero sempre trazer coisas interessantes para você. E hoje o tema é: para que o amor dê certo, ele às vezes precisa fracassar, ou muitas vezes precisa fracassar. Olá, 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 Gabriel, Gedivan, tudo bem? Podem chegar. Vou falar de amor e para que o amor dê certo, ele precisa fracassar. O que é o amor do casal, né? Imagina, os dois se encontram e se conhecem. Na constelação familiar, a gente diz que cada um traz uma parte do seu sistema familiar como uma missão para poder ajustar o seu sistema familiar. Isso vem com a pessoa desde que ela é criança, ok? Ou seja, ela defende os valores da sua família, enquanto o outro também defende dos valores da família dele, e eles crescem assim, está tudo certo. Só que quando eles se encontram justamente para que um possa falar da família do outro, porque a gente carrega os valores da nossa família e a gente está sempre achando que não carrega, ou que muitas vezes eu estou totalmente certo. Para quê? Para poder sustentar todo esse arcabouço. Há um medo de que, se perder esses valores, a família possa desgringolar, né? Acabar. Isso não é o correto. O correto é que a gente possa olhar para esses valores e ficar com o que é bom para cada um. E aí o que acontece? Esse casal, quando se encontra, ele basicamente diz para ela: porque a sua família é isso, aquilo outro, sua mãe faz isso, seu pai faz aquilo, sua mãe controla, tá. E aí, o que acontece do lado de cá? Ele fala a mesma coisa para ela. Mas a sua mãe também quer controlar nosso casamento, sua mãe faz isso, seu pai me humilha, o seu irmão, então, olha, o seu cunhado, e aquela briga vai só crescendo, porque a gente só aponta o erro do outro. E a gente aponta por quê? É por mal? Não. O universo nos coloca unidos para que a gente, já que a gente não quer olhar, o outro aponte para a gente. Mas muitas vezes nós tomamos isso como ofensa. Quando o casal consegue fazer isso, dar as costas um para o outro, o que acontece? Ele consegue olhar o que ele carrega da família dele, ela consegue olhar o que ela carrega da família dela e, consequentemente, eles conseguem se perceber e falar: você está certo, eu estava agindo como a minha mãe. E ele diz: você está certa, eu estava agindo como o meu pai. E assim eles podem se ajustar e se permitir um primeiro beijo. O primeiro beijo que eu digo é assim, porque quando a gente vai beijar uma pessoa, a gente nunca beija de frente por causa do nariz, né? A gente dá uma torcidinha na cabeça para um lado, o outro dá uma torcidinha na cabeça para o outro lado, que é quase como um símbolo de ajuste. E eles podem se ajustar. E aí esse casamento vai dar certo. Então houve primeiro uma briga, eles viraram de costas um para o outro, conseguiram enxergar o que o outro dizia, conseguiram retornar, e aí eles conseguem se ajustar. E uma vez eu recebi um casal aqui para uma constelação que foi bem interessante. Eles se amavam, eu percebi que eles se amavam muito, mas eles já estavam uma briga muito gigantesca, um apontava o outro. Mas esse amor era claro no fundo, tinha esse pano de fundo da relação, era um amor, tinha um carinho pelos dois. Eu falei que isso acontecia, né? E eles realmente concordaram, até que de repente a gente começou a colocar a constelação e eles disseram: olha, para que a gente pudesse dar certo, a gente criou a regra do meio a meio. Aí eu achei muito interessante, né? E quis saber como é que era essa regra. E aí ele falou o seguinte: tudo lá em casa é dividido meio a meio. Se a gente sai para passear, é meio a meio. Se a gente compra comida para casa, é meio a meio. O trabalho de casa é meio a meio. O tempo da hora de trabalho, o meu tempo de trabalho é sempre meio a meio. E isso deu certo até agora. Eu falei assim: ok, começou a desgringolar a partir de quando? Aí eles falaram assim: quando os filhos vieram.
E aí olha que interessante, porque quando os filhos vêm, o que, que acontece? A criança que ficou 9 meses no ventre da mãe, quando a mãe está presente nessa relação entre mãe e filho, a criança quer saber da mãe. Muitas não querem saber do pai, querem saber da mãe por causa da batida do coração, porque ficou 9 meses ali e tudo mais, né? Às vezes tem pai que se sente até sendo largado de lado, mas não é. O negócio funciona mais ou menos assim. Foram 9 meses, então esse desmame, esse amor de vínculo, ele vai sendo desfeito aos poucos. Né? O amor de vínculo é um termo muito usado pelo Bert Hellinger, criador da constelação familiar. É o que as crianças sentem pelos pais. E aí o que aconteceu? Quando vieram os filhos, a regra do meio a meio começou a perder a força, porque a mulher percebeu que ela estava muito mais, ela se dava muito mais, o marido percebeu que ele gastava muito mais, o trabalho de casa começou a ficar pesado para os dois, um achava que trabalhava mais do que o outro. E aí eu falei assim, ok, e onde colocaram o amor de vocês? E aí eles levaram um susto, arregalaram os olhos, né? Então a gente foi olhar para a família deles. E as duas famílias, pasmem, a maioria, tanto da parte dele quanto da parte dela, ou já estavam separados ou estavam em vias de. E essa família interferia no relacionamento dos dois de duas maneiras. Primeiro, porque eles traziam em mente que eles não queriam acabar com a família deles, separados. Então criaram a regra do meio a meio para não ficar pesado nem para um nem para outro. E segundo passo, eles interferiam a ponto de dizer, isso está errado. Ela que tem que fazer isso em casa. Você não tem que fazer isso em casa. Não, ele é que tem que levar o dinheiro para casa. Você não tem que levar o dinheiro para casa. Então tem a fala da família que acabava interferindo. Mas o interessante é que na constelação familiar eles descobriram 2 pontos. O primeiro foi o medo do fracasso. Eles tinham tanto medo do fracasso que quando a gente botou os bonecos para representar ele e ela, o amor e o medo ficou muito longe do casal. Eu faço quase que uma constelação aqui de olhos fechados, né, entre eles, né, para que eles não possam... E eu nem falo quem é quem nos bonequinhos, que é para as pessoas não quererem racionalizar e dizer, ah, não, a gente tem amor, então o amor tem que ficar perto e tal. Não, não pode ser assim. Eu faço mesmo sem que a pessoa saiba quem é quem. E aí o amor, eles tiraram de perto os dois. Não, isso está incomodando, isso tem que ficar longe, não pode ficar. É como se eles estivessem protegendo tanto o amor pelo medo do fracasso que eles esqueceram de incluir o amor na relação. E só ficaram com a parte do medo do fracasso. Percebe quando eu digo, o fracasso, é preciso ter fracasso para ter sucesso? Mas o fracasso é preciso ser reconhecido, é preciso ser olhado. Ok? E o segundo ponto que eles perceberam na constelação familiar é que na distribuição das tarefas, não só pelo medo da culpa, mas na distribuição das tarefas de casa, tinha lista para tudo. Até quem surpreenderia quem. Percebe? Ah, você vai ter que me fazer uma surpresa no semana tal, e a outra semana quem faz uma surpresa sou eu. Eu escolho o dia, você escolhe o dia. Aí com os filhos, chega uma hora que você não consegue ir para a rua, não consegue fazer surpresa para ninguém, não consegue fazer, não é? E a coisa começou a desgringolar. E aí o que acontece nisso? O amor também saiu da lista das tarefas. Olha que interessante. Então, quando a gente olha para o medo do fracasso, o que de fato a gente percebe? Que eles tinham medo era que os valores dos pais não fossem reconhecidos, não fossem enaltecidos dentro daquela relação. Porque eu vivi, o que me construiu e o que eu vivi até hoje foram os valores dos meus pais, por que eu vou deixar de lado? Mas esse era um movimento no casal inconsciente. Por quê? Porque eles já tinham visto que toda a sua família se separava. Então, racionalmente, eles não queriam se separar.
mas inconscientemente aquela parte que está ligada à família não queria que os valores familiares se perdessem. Percebe? Então, quando há o medo, o amor não flui, a família não vai adiante, a solução não vem. Percebe isso? Mas quando há o amor e a gente se permite olhar para a relação e ouvir o coração ao invés de ouvir a razão, o relacionamento dá certo, porque o coração intui e nos permite caminhar na estrada do amor, dos dois, do relacionamento, da união. Percebe isso? Quando tem até uma fala de um livro que eu estava lendo, se eu não me engano, do Bob Proctor, que ele estava falando para um dos discípulos dele, que disse assim, olha, você precisa tomar todas as decisões na sua empresa com o coração. E aí o discípulo dele vira para ele e diz, poxa, então eu não vou conseguir ter um acerto nas minhas decisões. Olha a fala dele mostra o quê? Que essa pessoa não confiava na própria intuição que é do coração. E a intuição do coração é uma intuição divina. Eu estou aqui para uma missão. E o meu trabalho me coloca na minha missão. A minha família me coloca na minha missão. O relacionamento que eu crio me coloca na minha missão. Então, se eu estou na minha missão espiritual, e para isso eu dependo da família, do trabalho, dos meus relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais, eu preciso permitir que o meu coração flua com a solução. E aí o casal faz o quê? Eles tiram o amor, porque eles querem proteger o amor. E aí aonde falta o amor, falta a confiança, falta o carinho, falta o afeto. É preciso olhar para a sua família, é preciso olhar para quem você está emaranhado na sua família. Se o pai, se a mãe, se a tia, tio, avô, avó, periquito, seja lá quem for. Olhar para essa pessoa e reconhecê-la como aquele membro da família. Como o avô, eu reconheço você como meu avô, ok. Da criação que eu tive com você, isso se você estiver emaranhado com ele. Da criação que eu tive com você, eu fico com o que me cabe. E deixo o que é seu com você para que você possa dar andamento no seu destino. E eu saio do seu destino. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente entra no destino do outro para salvar o outro ou para a manutenção dos valores familiares. A gente se mistura com o outro. Percebe isso? Quando a gente sai e que a gente diz, eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu para que você possa seguir o seu destino, eu confio nele, que ele vai conseguir. Eu dou força para ele, não. Eu deixo ele com a força dele e fico com a minha força para a minha vida. Isso é muito lindo quando a gente consegue chegar nesse ponto. Então, como a fala de Jesus, não é? Que ele diz, só o amor constrói. É isso aí, só o amor constrói. E a razão, ela ajuda, mas ela não pode definir. Porque quando a gente define só com a razão, a gente separa a afeição, o olhar para o outro, o carinho, o afeto. Eu me separo de mim quando eu olho só com a razão. Porque eu não sou só razão, eu sou razão e emoção. Então tudo tem que estar junto para fluir junto. E para que flua muito bem, em breve eu retomo
com o Projeto Gratidão. Já estamos na primeira turma, ele é um projeto totalmente gratuito, feito para você. Eu torço para que você entre no grupo da lista de espera, que já está bem bacana, para que você possa participar do próximo inteiramente gratuito. Projeto Gratidão. Maiores informações aqui nos comentários, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu sou Márcia Pimentel, facilito constelação familiar e o telefone é 21 99788 0307. Namastê.